Hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar sobre a 14ª coluna do Templo da Verdade. Mateus 6, 5 a 15. A oração. Está escrito assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, entra em teu quarto, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vã repetições como gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Que o Deus da glória coloque em nosso coração a sua mensagem. Que Ele fale conosco agora. A oração faz parte da vida do crente. Existem as orações coletivas, orações em cultos domésticos, orações na igreja, mas se faz necessária a oração secreta, isto é, o crente e Deus. Não é ficar em pé nas esquinas ou no meio da rua orando como um hipócrita, como um ator. É então uma oração a sós com o Senhor. Hoje em dia existe muito também de contar as experiências da oração. Isto não deixa de ser uma postura hipócrita também. Diz os místicos: chacoalhem a roseira, deixe cair as flores, isto é, deixe o orgulho, o querer se aparecer melhor do que os outros, quando Jesus fala em secreto. Então experiências de orações não se contam, não se fica badalando. Isso é hipocrisia, é porque quer ser melhor do que os outros. É porque Jesus Cristo pede o secreto. São segredos do orante e Deus. Muitas pessoas dificilmente se conformam com esta regra. Gostam mesmo é do exibicionismo. Por isso Jesus os chama de hipócritas e de atores. Então não é um crente, é um ator. E nesse caso já recebeu a sua recompensa. E lógico, não a bênção. São pessoas infelizes, pois Deus sabe todas as coisas e esquadrinha o coração. E a ostentação, o exibicionismo, é abominação aos olhos de Deus. Existia uma oração entre os judeus que todos tinham que fazê-las todas as manhãs e todas as tardes. Era o Shema. Ele está em Deuteronômio, uma das partes. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, que nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lógico que nessa oração estava implícita a obediência aos mandamentos do Senhor. Temos também os salmos, que muitos são orações. Então o povo de Israel era um povo de oração. O problema que Cristo encontrou foi o exibicionismo, as ostentações, ou se acharem melhor do que os outros, isso na maioria das pessoas. Era isto que Jesus reprovava. Não devemos chamar a isto
a atenção dos outros. Nós não podemos usar a nossa oração para chamar a atenção dos outros, para verem como somos religiosos, mas viver a oração no coração. Não fazer da oração um espetáculo, pois isto arruína o espírito do adorador, que se faz necessário ao encontro com Deus. Em nossa oração temos que ter a aprovação de Deus e não a aprovação do homem. Então Jesus recomenda o quarto fechado, fechando a porta. Por que o quarto? Porque o quarto é lugar de dormir, é lugar de trocar de roupa, e ninguém iria suspeitar que tivesse alguém orando ali. A oração é com o Pai, que vê em secreto, e quando se fala em oração, somente esse Pai é que pode recompensar. Isto é, providenciar a bênção pedida, a bênção almejada. Então esta oração a sós com Deus é num lugar que ninguém te vê. Jesus vai de encontro àquelas orações feitas nas praças para demonstrar religiosidade, e no lugar secreto que encontramos a sós com Deus. Jesus também recomenda a não ficar repetindo palavras. Naquele tempo se usava muito nos meios místicos as repetições das palavras para entrar em transe, então parecendo que estava em outro mundo. Conheço uma oração mística com 44 palavras a serem repetidas. E hoje nós vemos de uns 30 ou 40 anos para cá, esse costume sendo praticado na yoga, nas meditações seculares e também na igreja. E muitas vezes com cânticos, tanto cânticos como orações, ficam repetindo para entrarem em transe. Isso é condenado por Jesus Cristo. É Jesus que está recomendando a vã repetição, não sou eu. Não sou eu que escrevi, isso aqui é Jesus que falou. Os adoradores de Baal, também os adoradores de Diana em Éfeso, são exemplos antigos desse costume. Nós vemos em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21 a 29, essas palavras. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 a 29, está escrito assim: E então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até a quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o novilho, e lhe fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecer. Porém não houve voz, e nem resposta, nem atenção para com eles. Aí depois foi Elias, né, que ele chega e fala: Então disse Elias ao povo: Chegais a mim. E todo o povo chegou ali a eles. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, dos quais vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome.
Com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre eles, e disse: enchei de água 4 cantos e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o 2ª vez, e fizeram. Disse mais: fazei-o 3ª vez, fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou Elias e disse: ó Senhor, veja a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vejo então também em Atos dos Apóstolos, vejo que é outro caso semelhante. Em Atos dos Apóstolos também, esse aqui, com o pessoal lá de Éfeso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32 a 35, que diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíram em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. E o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então vejo que eles ficaram quase por 2 horas falando, repetindo a palavra grande é Diana. Então não é pelo muito falar, não adianta repetir palavras. Para Deus você pede o que você precisa, e em nome de Jesus Cristo. Então vejam, então o povo estava orando errado, porque pensavam que era pelo número de orações que valorizava o pedido, e não o mérito e o espírito de quem orava. Não é o acúmulo de oração que move o coração de Deus, obrigando-o a responder. Isso é característica de pagão e não de um discípulo de Jesus Cristo, que já é praticante e participante do reino de Deus. Por isso o cristão não pode imitar o pagão. Isto é um absurdo, pois Deus é Pai e cuida dos seus filhos. E não precisa de ser pressionado para responder orações. Deus conhece a nossa necessidade mesmo antes de pedirmos. Então nós oramos para um Deus bem informado, pronto a acudir àqueles que chegam a Ele, e não alguém que pode dizer. Então alguém pode dizer: por que orarem? Primeiro, a oração nos leva a perceber mais claramente nossos desejos e necessidades espirituais. Segundo, a oração verdadeira desenvolve no espírito as forças espirituais, pois é secreta. Terceiro, a oração é um exercício espiritual que precisamos para desenvolver em nós o conhecimento da dependência de Deus. Quarto, a oração dá e cria mais fé, quando chega a resposta das bênçãos de Deus, por isso o aumento da fé. Quinto, a oração é uma escola da alma, para ensinar a vontade de Deus na vida. Aprendemos muito de Deus quando vivemos vida de oração. Em seguida, Jesus nos manda orar a oração do Pai Nosso, que nós já lemos aqui, que está registrado também no versículo 9 até o 13. Preste bem atenção nessa oração. Faça uma pergunta sincera. O que você precisa mais do que isso? Eu vou ler essa oração aqui conforme Jesus Cristo disse. Olha aqui. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a oração termina aqui: livra-nos do mal. Mas depois os protestantes evangélicos colocaram a doxologia que está em Crônica, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Mas aí tem uma condição: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o seu Pai também perdoará.
Preste então bem atenção nessa oração e veja se você precisa mais do que isso. E notem, e quando você fala livrar-nos do mal, é livrar-nos do diabo. E note que é uma oração infantil. Penetra na mente e é fácil de memorizar. É uma oração simples, é a oração de uma criança. E muita gente tem medo dessa oração e não a faz. Tem até igrejas que não fazem essa oração. Pois como uma criança pede para ser perdoado, assim como perdoa o próximo. E é justamente essa simplicidade de Jesus que conquistou o coração de muita gente. Mas nós queremos ser o maior. Por isso a igreja no final dos tempos seria morna. Esta mentalidade já estava desde o começo no seio da igreja. Vemos lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4, que nos diz assim. Mateus 18, versículos 1 a 4. Eu chego lá, eu estou chegando. Aí, estou chegando, cheguei. Naquela mesma hora chegaram os discípulos em pé, ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior do reino dos céus? A preocupação nossa é esta, querer ser maior. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que